Vai chegar? Então, aqui é meio que só... Pera, vocês estão vendo? Dá pra ver sim. Ok. Então aqui vai ser meio que o básico de redes. Quem já fez redes, eu acho que a matéria de redes, né? Acho que essa aula vai ser meio repetitiva. Então a gente vai começar vendo o que é uma rede. Então, uma rede é um conjunto de computadores ou dispositivos digitais que estão conectados e conseguem... Ah, o PixelTF é gratuito. É isso. Então a rede são um conjunto de dispositivos digitais que estão conectados. Eles podem compartilhar informações, recursos e serviços. E esses dispositivos eles podem estar conectados por cabo, fibra óptica, Wi-Fi ou qualquer outra forma, desde que eles consigam acessar entre si. Então, é uma rede e existem mais de um tipo de rede. Existem as LANs, que é basicamente o que você usa na sua casa. Então, se você tiver um roteador, ele consegue definir uma LAN dentro da sua casa, uma rede local, que é o Local Address Network. E tem uma WAN, que é o Wide Address Network, que é uma rede muito maior do que uma rede LAN. Pera, eu tô meio rouco. Então, aqui a gente vai falar como funciona a internet. Então, a internet, ela é uma WAN gigante, como vocês podem ver aqui, e ela conecta várias LANs pequenas, redes locais. Então, aqui só para mostrar. Então, é a Local Area Network. Então, é uma LAN definida pelo seu roteador. Então, aqui dentro vocês conseguem comunicar entre si, vocês estão meio conectados. Então, eu consigo, do computador desse notebook aqui, por exemplo, conversar com o meu desktop, ou desse notebook conversar com o meu celular pela rede LAN. E agora voltando para a internet. Então, a internet é uma WAN gigante e ela conecta várias LANs, que são redes locais pequenas. E para a gente conseguir conectar com a internet de uma rede LAN, a gente vai ter que usar um roteador. Então, a gente vai ter nosso computador aqui e a gente, se quiser conectar para a internet, a gente vai ter que passar pelo nosso gateway, que é o roteador, e depois entrar para a internet. Então, o gateway vai ser meio que um intermediário. Ele vai ter acesso à WAN da internet e à LAN da rede local. Então, tudo que a gente quiser acessar na internet, a gente vai ter que pegar nosso dispositivo, passar pelo gateway e ir para a internet. Então, se a gente quiser conversar com um amigo aqui nessa outra rede local, então a gente está no celular aqui, a gente pega no celular, a gente envia para o gateway, ele envia para a internet, que volta para esse gateway aqui e vem aqui para o seu amigo. Então é mais ou menos assim que funciona. É alguma dúvida por enquanto? Hudson, é tipo quando eu envio alguma coisa pra WAN e quando eu recebo de volta essa informação, como que o roteador sabe quem enviou e que pacote é que vai ter que ser para qual dispositivo? Isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas tipo, Ah, nessa tá. parte de LAN e WAN tá tudo bem? Beleza, beleza. Tá Ok. legal. Eu não sei se existe uma ordem certa aqui, mas tô explicando essa ordem. Então, agora a gente vai ter o Internet Protocol Address, que o Internet Protocol Address, ou endereço IP, ele é meio que um identificador para você conseguir encontrar algum dispositivo digital dentro de uma rede. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um computador, que ele tem esse 192.168.0.3. E se eu quiser comunicar, por exemplo, com esse desktop, que é 192.168.0.8, eu tenho que colocar esse IP para eu poder comunicar com ele. Então, você pode também meio que relacionar isso como se fosse enviar uma carta para alguém. Então, você pode colocar o IP de uma pessoa, seu IP, e você envia. Ele vai saber, vai chegar na pessoa que você colocou o IP e ele vai saber quem foi que enviou. Então, esqueci. A gente está usando aqui essa representação, o IPv4. Existem duas versões do IP, o IPv6 e o IPv4. A gente vai falar aqui do IPv4, que é o que a gente usa atualmente. O IPv4 ele é por 4 números. Então, esse primeiro número aqui, esse segundo, o terceiro e o quarto. Os quatro são separados por um ponto e eles são feitos de 8 bits. Então, esse número aqui, 192,
ele pode ir de 0 até 255. Esse 168 pode ir de 0 até 255. Esse terceiro pode ir de 0 até 255. O quarto também. Então, todas as redes possíveis que a gente pode ter variam de 0000 até 255, 255, 255, 255. Então, esse é meio que IPv4. Tá tudo safe, normal. Deu pra entender? Eu vou passar então. Então, no IPv4, a gente consegue ter um total de 4,3 bilhões de endereços IPs possíveis, o que não é grande coisa porque a gente já passou esse número em pessoas. Então, tipo, a gente não consegue ter um IP para cada um. Isso pode acabar me atrapalhando. Então, a gente acabou criando umas coisas chamadas subnets, ou subredes. Essas subredes, eles são basicamente, vocês pegam alguns bits desse número inteiro aqui. Então, são 4 números de 8 bits. Então, esse número aqui pode ser representado em forma binária dessa forma, em bits, pode ser só 1 ou 0. Então, esse 1 aqui representa 128, esse 1 representa 64, e somados eles dão 192. Então, esse aqui embaixo, ele pode ser a forma binária da representação daqui de cima. E isso ficou mais ou menos claro? Tipo, forma binária? Vocês já tiveram matemática discreta? Eita. Eu acho que não precisa entender muito como vai usar isso, mas tipo, eles podem ser representados dessa forma. E então você pode fazer também subredes. Então, eu posso pegar uma parte desses bits, por exemplo, eu pego metade deles, e eu posso usar isso para ser um Network ID. Então, eu posso meio que separar as redes dentro de uma rede. Então, aqui eu posso ter uma rede que começa com 192.168 e aqui vai ser o host. Então, se eu tiver um computador aqui, por exemplo, e eu quero deixar na rede 192.168, eu posso colocar o computador no 0.1. Aí depois eu posso colocar 0.2. E essas, em específico, essas 3 subredes, que começam com 192.168 e vai do 0 até o 255, essas duas casas. Essa outra subrede que começa com 10 e vai do 0, 000 até o 10, 255, 255, 255. E esse 172.16.00, que vai até 172.16, 255, 255, são redes reservadas para redes locais privadas. Então, isso aqui são redes que só funcionam na LAN. Você não pode ter essas redes na WAN. Então, se você dá uma olhada aqui nos slides anteriores, você vai ver que... Não, pera. Parou aqui. Você vai ver que aqui os dois vão ter IPs diferentes, porque eles vão estar conectados na WAN. Então, redes públicas. E aqui dentro, que vai ser uma Local Area Network, que são redes privadas, eles vão ter esse IP que começa com 92.168.0.3 e pode ir variando. Aqui dentro, ele pode ter esse IP, e o seu computador pode ser o 0.8, por exemplo, e o seu celular 0.6. Em outro lugar, em outra rede local, pode existir um computador que ele também tem esse mesmo IP, 192.168.0.3. Aí, isso aqui pode acontecer porque esse aqui estão numa rede privada. Então, esse cara aqui, quando ele for se comunicar com esse, ele não vai se comunicar com esse IP aqui. Ele vai passar pelo gateway, vai pegar esse IP, vai vir para cá e mandar para esse IP aqui. E aqui dentro, ele vai ter uma rede local que vai ter esse IP aqui. Então, tipo, esses 3 ranges de número, aqui são sub-redes que são privadas para rede privada. Pera, essas 3 sub-redes, elas são reservadas para rede privada. Então, tipo, você não pode usar isso em uma WAN, por exemplo. Aí, então, tipo, se eu vim aqui, por exemplo, no meu terminal, e eu procurar meu IP aqui, meu IP local, eu vou encontrar o IP, cadê? 192.168.0.12. Então, tipo, na minha rede local, se alguém quiser se comunicar comigo, ele vai ter que mandar para esse endereço IP. Então, 192.168.0.12. Então, só para mostrar, o comando que eu rodei foi IPA.
Alguma dúvida? Eu vou continuar. Então, só repassando, não sei se... Então, só repassando, a internet ela é uma rede WAN gigante, a gente tem redes locais pequenas. Nas redes locais a gente vai usar esses IPs privados, essa sub-rede privada. Então agora... Ah tá, que susto, não. Então agora a gente vai falar sobre portas. Então você tem um computador aqui local e a gente quer comunicar com esse outro computador em outra rede local aqui. Então a gente vai mandar nossa mensagem pelo gateway, ele vai passar pela internet, ele vai chegar no gateway dele e vai ser enviado para esse cara. Aí como isso é feito? Então, tipo, a gente primeiro vai ter... Peraí, acho que eu vou explicar essa parte antes. Então, tipo, quando você quer se comunicar pela internet, então meio que para alguém conseguir entender o que você envia, a gente precisa meio que um padrão para meio que o pessoal saber como vai receber as informações e como elas estão sendo enviadas. E tipo, é meio que um padrão para você saber o que está acontecendo. Então, a gente tem esse modelo OSI, que ele tem 7 camadas. A primeira camada, que é a camada mais perto do usuário, é a camada da aplicação. Então, a camada da aplicação é onde o usuário consegue se comunicar com a aplicação, meio que se comunicar com a aplicação. Então, tipo, seu browser, ou File Transfer Protocol, que você consegue enviar arquivos, ou Security Shell, que você consegue criar conexões. Então, essa é a camada da aplicação, é a camada mais próxima do usuário, que você vai interagir. Então, tipo, seu joguinho vai estar na camada da aplicação. Depois ela vai passar para a camada da apresentação. Então, tipo, quando você vai enviar suas informações, elas precisam ser meio que codificadas de uma certa forma. Então, ela pode usar, por exemplo, o ASCII, que é uma forma de representar as letras, ou pode ser em binário, hexadecimal, vai depender do que está sendo usado. E a camada da apresentação, ela também é responsável pela criptografia. Então, por exemplo, se você estiver conectado com um browser, só que o browser, só com HTTP, ele não é seguro. Ele vai só mandar essa informação sem criptografia nenhuma. Você pode usar o HTTPS, que ele vai usar a criptografia TLS ou SSL, e vai criptografar o que você vai enviar aqui e codificar e depois enviar. Então, a parte da sessão agora. Essa parte é a parte que ela é responsável por abrir conexões e fechar conexões entre hosts ou entre máquinas. E a camada de transporte, ela vai indicar como essa informação vai ser enviada. Então vai ter o TCP ou DP, que são os mais famosos. Então, por exemplo, o TCP, ele é mais usado em, por exemplo, no CSGO. Tipo, quando você tem que fazer uma ação que é muito importante, ela tem que ser tipo executada. A gente usa o protocolo TCP. Quando a gente vai fazer uma ação que não é tão relevante, tipo, algumas informações podem ser perdidas, a gente usa o protocolo DP. Então, se a gente enviar, por exemplo, a call que a gente está agora, se minha voz, por exemplo, cair, ele não vai tentar recuperar essa parte que foi perdida da voz. Ele só vai continuar recebendo as informações. Então, tipo, a parte perdida não é tão relevante assim para fazer uma call, por exemplo. Então, aqui ele define como vai ser enviado. A rede vai definir o IP que está sendo enviado e o IP destinatário, que é onde vai receber. E a camada de enlace, ela vai meio que traduzir essas coisas da parte física. E a parte física é a parte que vai conectar seu computador com uma rede local ou uma rede WAN. Então, tipo, pode ser um cabo de cobre, um cabo de fibra ótica, Wi-Fi, ou coisas desse tipo. Então, antes de o que você for enviar, antes de enviar alguma coisa, ele vai passar por tudo isso, ele vai armazenar todos esses dados, aí depois disso, ele vai sair daqui, vai enviar para o gateway, para a internet, vai chegar no outro gateway e vai chegar no destinatário certo. Ah tá, e aquele negócio de como saber quem vai entregar,
é meio que assim que é feito. Eles deixam todas as informações aqui dentro. E... Ah tá, agora as portas. Geralmente os... Não, eles têm. Os roteadores e seu computador, eles têm algumas portas que eles são meio que formas de você isolar rodar alguns serviços e para você conseguir se comunicar com outro computador. Então, geralmente, a gente tem algumas portas específicas que são padronizadas para rodar certos programas. Então, tipo, o FTP, por exemplo, ele geralmente está na porta 20 ou 21, o SSH está na porta 22, o Telnet na porta 23, que são os sites HTTP só, na porta 80, o HTTPS, que são os sites com criptografia SSL ou TLS, eles estão no 443, e os outros eu não conheço tanto assim. Tem o Remote Desktop Protocol do Windows aqui também. Geralmente eles usam essas portas. E as portas podem variar de 0 até 65.535. E geralmente das portas 0 até 1024, elas são reservadas para o sistema, mas tirando essas portas, provavelmente você pode usar elas à vontade. Então, tem alguma dúvida aqui? Não sei se expliquei rápido, ficou estranho. Eu só vou repassar uma última vez que eu não sei se... Ok. Então, quando você vai enviar alguma coisa, você vai passar pelo modelo OSI, vai pegar todas as informações, depois você vai enviar essa informação para o gateway, vai para a internet, depois o gateway do seu amigo e vai receber na porta certa. Aí você também pode configurar seu roteador, se você receber alguma coisa na porta 8000, por exemplo, 8001, você pode redirecionar para algum outro computador, por exemplo, redirecionar para cá em alguma outra porta. Tudo bem? Vocês vão disponibilizar esses slides aí, porque é bastante Sim, coisa. tem bastante coisa. Mas se tiver alguma dúvida, eu posso tentar tirar. Não, tá tranquilo, eu acho. Ok. Então, agora a gente vai ver o protocolo HTTP, que ele é o protocolo que a gente usa, tipo, para acessar, tipo, a gente usa no browser para acessar, tipo, sites, coisas do tipo. Então, o protocolo HTTP, ele vai pedir, tipo, um método, que pode ser get, pode ser post, push, delete. Então, você pode pegar a informação, pode colocar a informação, deletar a informação. E ele usa o URI, que é tipo para saber onde você está enviando essa informação, se é na raiz ou em alguma pasta dentro do servidor. E a versão do HTTP. Então, esse aqui é um exemplo de um request que eu usei. Então, tipo, eu usei o método get na raiz do site e eu usei a versão 1.1. O site que eu acessei foi o localhost 8000. O localhost é a minha própria máquina. Ela fica no 127.0.0.1. Aqui. Tipo, isso aqui é a mesma coisa que o localhost. Tem algum arquivo que o DNS ele aponta o localhost para 127.0.0.1, mas eu não lembro onde está agora. E o método que eu usei para acessar foi esse curl, que é uma ferramenta que a gente vai ver já já. Aí, agora acabou? Tipo, não acabou, mas eu vou fazer a parte agora fora do slide. Então, primeiro mostrar, tipo, por aqui, se eu tentar acessar uma página, vou acessar o indexal.page, que é o nosso site. Aí, tipo, quando ele vai acessar esse site, ele vai mandar esse request, o HTTP. Então, aqui, por exemplo, ele mandaria aqui, procuraria o server, enviaria para o server, e o server ia responder, e eu ia receber aqui na minha máquina. Aí aqui eu tenho o site. E agora eu vou ver o DevTools, que é as ferramentas do browser. Você pode acessar isso no Firefox com F12, ou acho que Ctrl U, eu não lembro. E aqui a gente tem meio que, a gente consegue meio que controlar algumas coisas. E aqui no Network, a gente pode
começar isso aqui, que ele vai começar a ver os requests que estão sendo feitos. Então, se eu recarregar a página, ele vai ver que eu pedi algumas informações e eu pedi a página aqui em deixar.page. E aqui a gente pode ver tipo, o que eu enviei para eu conseguir receber essa página. Então, aqui no request, eu enviei tipo isso aqui, get http. Se eu consigo dar um zoom. Eu vou copiar isso e colar aqui. Não. Tá, eu acho que eu não consigo dar um zoom. Espera, eu posso fazer isso. Se tudo der certo. Tá, não consegui acessar. Tá, mas isso aqui foi basicamente o que eu enviei pro site, pro server, para eu conseguir receber o site que eu tenho agora. Então esse request é o que eu enviei, e o response é o que eu estou recebendo aqui, que seria o site e as informações. Então eu enviei um get numa raiz, com uma versão HTTP, HTTP 1.1, e eu enviei para o initial.page. Aí eu não tenho a viva conexão, essas são headers para... São headers. Eu não sei exatamente para o que cada um serve. Aí aqui, por exemplo, se eu vir em atividades, você vai ver que aqui, view source, ele deu um get, só que ele deu agora no barra atividades. Então, a URL que eu estou entrando agora é initial.page barra atividades. É tipo, essa parte aqui, a parte de atividades, essa parte, ela é a parte que fica aqui no protocolo. Essa parte do URI também. Então a gente, é meio que assim que a gente consegue, tipo, acessar as coisas. E agora eu vou mostrar algumas ferramentas. Então, eu vou mostrar o curl agora, esse que eu já tenho usado. Então, eu posso aqui usar o Python, por exemplo, para abrir um servidor pequeno de HTTP. Então, se eu rodar esse comando aqui, eu vou abrir um servidor. Então, agora ele está funcionando na porta 8000 no 0000, que é o meu localhost. É o 127.0. Então, se eu vir aqui e eu der um curl 127, eu vou conseguir acessar o server que está aqui. Então, na porta 8000, tipo, eu quero acessar o meu computador na porta 8000. Então, curl vai dar uma requisição, tipo, HTTP. Aí eu vou receber aqui o que eu veria se eu entrasse com o browser. Então, se eu entrar aqui no localhost, não, 127.0.0.1, 2.8000, eu vou ver isso aqui, que é, tipo, é exatamente o que eu estou vendo nesse lado aqui, só que ele não está formatado por causa que eu não estou no browser. Então, tipo, eu consigo acessar essas coisas usando esse curl. É outra coisa que eu ia mostrar. Espera aí, só pegar a bolinha. Seria o Netcat. O Netcat é uma ferramenta para criar conexões. Então, se eu der uma conexão no meu localhost, é uma conexão meio crua. Então, você geralmente usa um protocolo para pedir as coisas. Não tem? Vai. Tá. Eu fiz. Não tem. Ok. Tá, mas eu estava escrevendo errado. No Netcat, a porta tem que ser separada por um espaço. Então, eu quero usar o Netcat no meu computador atual, na porta 8000. Aí, se eu entrar aqui, agora eu criei meio que uma conexão
Então, só vou recomeçar aqui. Aqui tá funcionando aqui. E se eu conectar aqui, não recebendo. Eu tenho que mandar o get barra http barra 1.1. Então, tipo, isso aqui é basicamente o básico que você precisa para você conseguir começar uma conexão. Então, você enviar isso aqui, envio, aí eu consigo receber as coisas. Então, tipo, o Netcat é meio que uma ferramenta para você conseguir conectar com alguma coisa. Acho que você vai para protocolos. Então, aqui ele recebeu o meu request, ele recebeu esse get HTTP1 e a resposta foi 200. Então, tipo, deu tudo certo. Alguma dúvida no curl e no get, no Netcat? Esse request, ele fica só na rede local, né? Eu acho que ele envia. Não, é só rede local, eu falei errado. Ah, tá. É que tá na rede local, é verdade. Mas, tudo safe? Pode ir pro desafio? Outra coisa. Eu ia perguntar uma pergunta parecida com a dele. Quando você abriu o servidor em Python, é na rede local só também, né? Isso, só na rede Ah, local. tranquilo, valeu. Nice. Se fosse, acho que da internet eu teria que mexer no roteador. Acho que fica 1.68.0.1. Acho que ficaria aqui pra mexer. Tipo, aqui você pode meio que entrar e você pode, tipo, configurar o seu roteador pra quando receber alguma requisição, alguma porta, você pode redirecionar pra algum computador dentro da rede. Mas eu não vou entrar porque eu não sei assim. Tá Tranquilo. no roteador, mas eu vou ter que virar o roteador de ponta cabeça. Tá lá longe. De boa, obrigado. Nice. Posso começar o desafio? Pera, só uma coisa que eu fiquei com uma dúvida, tipo, ele tem cada servidor assim, ele tem o seu IP do gateway, né? Isso. Só que eu percebo que a nossa, as redes que a gente usa, tipo, tem um gateway meio dinâmico. E eu queria saber como que eles fazem, tipo, pra identificar, toda vez que muda, ele saber que é o servidor que a gente quer comunicar. Isso eu não sei responder exatamente, mas eu sei que eles usam o DNS, que é o Domain Name. Eu esqueci todo o nome. Mas tipo, ele meio que redireciona o seu. Tipo, uma URL, se eu colocar, tipo, por exemplo, google.com. Aí ele vai redirecionar para um server. Então, se eu der trace www.google.com. Eu não tenho trace. Ping. Isso. Eu sei que tipo, ele vai pegar esse www.google.com e vai transformar no IP do Google. Então, tipo, aqui tem o IP do Google. Eu não sei exatamente como isso funciona, como ele faz pra quando mudar a rua. Mas eu acho que você consegue deixar isso fixo. Porque, tipo, é na rede local, você tem um computador e você entra numa rede, tipo um Wi-Fi, e tem um negócio chamado DHCP, que eu também não sei qual a sigla significa, é Dynamic alguma coisa. Mas tipo, quando você conecta, ele vai te dar um IP automático, e esse IP é meio que dinâmico. Às vezes ele pode mudar, aí pode ir mudando, mas eu acho que você consegue fixar o IP, assim. Mas o DHCP eu acho que era pra rede local, mas eu não sei se quando muda na WAN, eu não sei como que faz. Mas, tipo, no DHCP, eu que pergunto, eu que defino meu IP ou o roteador coloca um IP pra mim? Ele se comunica com o roteador e fala, mano, me dá um IP. Aí, tipo, eu acho que é meio que sequencial. Eu não sei direito como funciona. Mas, tipo, pelo menos no computador eles são, tipo, sequenciais. Tem, tipo, se eu ver isso aqui, ele é 192.168.0.12 e meu outro é, tipo, .11, o outro é .10. Aí, tipo, ele vai, acho que botando, tipo, sequencialmente, assim. Ah, ok. Valeu. Mas eu não sei tanto. Acho que é mais ou menos assim. A gente pode ir pro desafio? Alguma dúvida? Ok. Então, a gente vai pro esses desafios aqui. Então, primeiro, o que é Netcat? Então, aqui ele pergunta, quer dizer, ele fala, usando Netcat, usar Netcat é um pouco importante. Você consegue conectar nesse servidor, jupyterchallenges.pixctf.org,
na porta 25.103 e conseguir a flag, então vocês têm alguma... Não sei como que fala. Vocês têm alguma ideia de como fazer? Usando o Netcat. Dá pra conectar, dá pra usar o Netcat nesse site e dar um request nessa porta, né? Isso. Então eu vou acessar o site jupiter.channels.pixeltf.org na porta 25103. Então Netcat, o host e a porta. Aí eu dou enter. Eu não tô conectado? Pera, Jupyter Channels. Eu botei errado. Pixeltf. Aqui. Então você conectou e ele te retornou essa resposta aqui. Você está no seu caminho para se tornar o mestre Netcat. E aqui a gente tem a flag. A gente pode copiar, colocar aqui. Isso envia e foi. Aí, tipo, em vez de ele me mandar uma página, ele mandou um string, basicamente, é isso. Acho que o Netcat ele consegue conectar com várias coisas, mas aí o que você envia vai depender do protocolo. Talvez ele não aceite, e aí você não vai acontecer nada se não aceitar. Ok. Valeu. E aqui, agora tem o Nice Netcat. Então, existiu um programa que você pode conversar usando o comando netcat mercury pixeltf e a porta. Então, isso aqui ele basicamente fala que a gente tem que conectar nesse host, nessa porta aqui. Ele fala que ele não fala inglês. Então, se a gente tentar conectar, a gente vai receber... cadê? Isso. Então, esse aqui foi o que a gente recebeu da saída do programa. Números. Aí, esse desafio é meio... Você tem que meio que adivinhar o que são esses números. Alguém tem alguma ideia? Algum chute? Eu acho que talvez ele usa o ASCII. Isso. Nice. Então, aqui, por exemplo, eu posso conectar com esse servidor e redirecionar a saída com um texto. Então, texto, saída Netcat. Tem espaço? Não sei se tem espaço. Aqui. Então ele vai fazer a conexão e a saída ele vai retornar aqui dentro desse arquivo aqui. Então agora, se eu der um cat para ler a saída do Netcat, eu vou ter o arquivo aqui. Aí eu posso editar esse arquivo e arrumar ele. Pronto, agora tem tudo em uma linha só. E agora que eu arrumei ele, eu posso colocar esse arquivo no meu clipboard. Então, posso dar um cat, saída, para eu ler o arquivo. Eu vou dar um pipe, dar um xclip, que é meio que um programa do Xserver para você controlar seu clipboard. E eu vou copiar para o meu clipboard. Então, eu vou sair disso aqui, colocar nisso e vai botar no meu clipboard. Então, agora eu tenho isso para colar. Aí aqui a gente vai ter um site, convert into ASCII. Se a gente pesquisar qualquer coisa que converta isso online, a gente pode achar online. Então aqui eu posso botar e converter. Era algo errado, não é esse aqui. Esse motor ASCII. Deixa eu colocar. Aí eu vou receber aqui pixeltf e a flag. Então é só copiar isso. Aí voltar aqui e colar. E eu botei errado. Copiar. Colar. A gente resolveu os dois desafios de Netcat.
esses. Agora a sessão acabou, mas tipo, a gente tem poucos desafios de Linux e de redes, porque eles não são, tipo, categorias assim, que vai ter. São, tipo, mais ferramentas que você usa para você resolver outras categorias. Então, tipo, o que vocês aprenderam aqui, vocês vão usar para resolver desafios de outras categorias. Então, a gente só tem esses 2 desafios. Aí eu acho que é isso por hoje. A gente vai disponibilizar isso aqui mais tarde. Aqui tem alguma indicação de livros e aqui tem uma tarefinha. Então, quem quiser treinar depois, tá carregando. A gente separou algumas as salas que a gente resolveu aqui no PicoCTF. Tem alguns desafios no Try Hack Me, no Over the Wide também. E esses desafios de Linux no Try Hack Me. E todas as plataformas são gratuitas, então quando vocês quiserem tentar ao longo da semana, e se quiserem tirar alguma dúvida, também a gente vai estar por aí no Discord. E é isso. Aqui tem nosso site, nosso Instagram, nosso GitHub, se quiserem dar uma olhada. Eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida ou mais alguma coisa. Eu tenho uma dúvida. É em relação, tipo, a diferença entre o Netcat e o Nmap. Porque eu sei que o Nmap também é uma ferramenta de scan de portas. E eu nunca tinha ouvido falar do Netcat, eu sempre usei Nmap, eu não sei Acho qual que- que é a diferença. eu acho que o Netcat ele consegue fazer uma conexão mais tipo, crua, assim. Então, tipo, eu tô aberto ainda aqui. Não, fechou. Não, tá aberto. Então tá aqui 1.2.7.0.0.1. Aí, 8.000. Aí aqui eu consigo fazer, tipo, enviar o que eu enviaria com o meu browser. Então, tipo, http://1.0.1. Mas, tipo, o Nmap, eu acho que ele vai, tipo, você consegue... Eu vou dar... Deixa eu dar um zoom aqui, eu acho que também difícil de ver. Então, o Nmap... eu esqueci, pera, rapidão. Vou começar meu Kali. Desculpa. O Nmap, ele vai... tá, aqui eu tô usando um Docker, então é tipo uma das outras formas que você pode usar Linux. Então, tipo, eu não quero baixar as ferramentas de segurança no meu computador, eu estou usando um Docker com a imagem do Kali. O Nmap você consegue, ele vai escanear as portas de um IP. Então, se eu, por exemplo, escolher esse IP, ele vai, tipo, ver todas as portas, desde a 1 até a 65.535, e ver quais portas estão abertas. Então, tipo, ele vai meio que usar o ping, assim, ping. Então, ele vai enviar uns pacotes. Aí, tipo, se ele conseguir enviar um pacote e o pacote retornar, tipo aqui, o pacote está retornando. Então, tipo, 3 pacotes transmitidos que eu enviei, 3 retornaram. Então, quer dizer, tipo, a porta está aberta. Então, tipo, tem uma porta aberta. Aí ela fazer isso para, tipo, todas as portas e ver se, tipo, quais portas estão abertas e quais não estão. Acho que a diferença é meio que isso. Então, e todas fechadas. Acho que a diferença é meio que o Netcat vai conectar só em com um protocolo que você pode colocar o protocolo lá. E o Nmap ele vai escanear todas as portas e ver o que está aberto. Ele também consegue rodar scripts de vulnerabilidades e coisa do tipo. Entendi. Valeu, hein? Essa Rice Linux que você Nice. fez aí tá muito foda, mano. Valeu. O quê? A Rice do Linux que você fez. Nice. Valeu. Tá A maneira, DWM. mano. Muito bom Nossa. mesmo, hein? Percebi isso Mano, aí, muito foda. demorou. Esse aqui tem que ficar compilando e fechar o Window Manager. Mas eu acho que por hoje é isso. Se tiverem mais alguma dúvida ou quiserem falar sobre algo. Pô, foi boa a aula, mano. Foi boa, de verdade. Nice. Boa mesmo. Valeu, eu vou ter que sair agora, mas valeu, obrigado aí pela aula. A próxima semana eu tô aí de novo, hein? É verdade. Valeu. Semana que vem, exploração de binário. Vai ser legal. Beleza, valeu. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima semana, então. Obrigado pela Falou. presença. Obrigadão aí, gente. Até Valeu, hein, semana que vem. pessoal. Falou, pessoal. Falou.
Caraca. Ok, obrigado.